E agora entrevista Losna Band. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legions of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legions. Toda semana. Losna é uma banda de thrash metal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, desde 97. Tem 3 álbuns e agora está com o mais recente full álbum Absinthe Wrangles. E é sobre isso que vamos conversar agora aqui na Legions of Death. Primeiro agradecer a banda por ceder esse papo aqui com a gente. Eu falo com Débora Losna, né, que responde essa pergunta pela banda a respeito desse novo trabalho, preparação, produção, letras, composição, dificuldades, enfim, tudo a respeito desse trabalho. Saudações a Delcio e a todos os ouvintes da Legions of Death. Seguinte, a Losna está lançando agora o 4º álbum, Absinthe Wrangles, com 11 sons amargos e violentos. Esse disco saiu pelo selo da True Metal Records e ele demorou um pouco mais para sair em relação aos outros, em consequência de falta de grana e problemas pessoais de mim e da minha irmã. Enfim, a nossa mãe morreu e ficou um lapso ali, ficou meio que ruim a situação para fazer várias coisas. Então, por isso que o álbum se enrolou um pouco para ser lançado e produzido. Mas enfim, daí no final de 2019 a gente conseguiu uma grana. Daí a gente foi gravar no estúdio aqui de Porto Alegre, o From Records, do Henrique Fioravante, que tem uma boa mão para gravar som pesado. Ele já gravou inclusive várias bandas de death metal e thrash daqui. Então foi o cara certo que a gente escolheu. E as composições da Losna basicamente são feitas através de um riff que eu lanço e todo mundo participa e compõe junto. O Marcelo vem com a bateria e a Fernanda com baixo, vocal, e tudo se encaixa perfeitamente e a gente daí dá um resultado aí, um som violento, amargo e brutal. Sequência do papo com a banda Losna, thrash metal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aqui no Legions of Death 132. Fala agora com a Fernanda, outra integrante da banda. Fernanda, ao compor esse álbum, tudo foi escolhido para seguir uma linha de temas e composições, ou a banda trabalha meio que aleatório? Geralmente, para a gente compor, não temos uma preocupação assim, em seguir uma temática, coisa e tal. Geralmente é lance de momento. Mas especificamente para esse Absinthe Wrangles, a gente quis fazer um álbum conceitual, tudo sobre lutas. Então cada uma das 11 faixas se concentra em uma modalidade de arte marcial. Então estão ali os golpes específicos e tal, que eles têm tudo a ver com a raiva e a agressividade do momento. Então é isso aí. Em se tratando de técnica e know-how, né? O que a banda aprendeu assim ao gerar esse trabalho? Sinceramente, nesse novo rebento da Losna, a gente não chegou a aprender coisas novas e tal, porque as técnicas, tanto para compor quanto para ir lá na gravação mesmo e executar ali, não teve nenhuma novidade. Nós somos uma banda bem experiente, esse já é o nosso 4º álbum. E as técnicas de gravar já não se atualizaram tanto assim nesses últimos 5 anos, né? Então, pra gente não teve nenhum impacto, assim, e nenhuma sabedoria extra adquirida com esse último álbum.
Voltando a falar com Débora Losna aqui no Legends 132. Débora, eu queria que você falasse um pouco da cena de sua região. Agora fica bastante difícil de falar sobre cena, né? De qualquer região do país ou do mundo. Essa porra aí de pandemia aí, desse Covid, ferrou com todo mundo, ferrou com as bandas, os artistas, tudo, né? Agora tá tudo pausado, tá tudo devagar, tudo só virtual. Mas assim, quando rolava bem aqui, a cena é bastante ativa e forte, tanto em Porto Alegre quanto nas cidades vizinhas aqui. Apesar de não termos muitos lugares para tocar, mas o pessoal é bastante unido e sempre organizava um show. Toda semana tinha um show para ir de banda underground, banda autoral. E eu sempre uso um exemplo de um coletivo que existe aqui perto de Porto Alegre, em Canoas, mais especificamente, que é o Coletivo Bill. Bandas independentes locais, muito organizadas, esse coletivo que sempre está na batalha em prol do underground aqui, apoiando as bandas independentes, autorais que tocam som pesado. Então eu sempre dou o exemplo deles. É um coletivo bem organizado e que luta pela cena, que dá força para as bandas. É muito legal isso aí. Eu acho que a cena gaúcha é bem forte, exatamente por pessoas como esse coletivo aí tem e age, né? Chegando ao fim do curto papo com a banda Losna aqui no Legends of Death 132, Débora, suas considerações finais e onde adquirir esse trabalho? Então é isso, Adelcio. A Losna agradece imensamente pelo espaço cedido aí pelo Legends of Death. É bastante importante para uma banda independente ter um espaço assim para divulgar seus trabalhos. No caso, a gente que está lançando um álbum nesse período tão crítico, né? Para uma banda independente que não pode estar tocando ao vivo, que são nos shows que talvez a banda venda mais merchandising, né? Camiseta e CD. E essa é uma boa forma, pela rádio, pelo programa, da gente estar disseminando aí o lançamento desse álbum, do nosso quarto álbum, Absinthe Wrangles. E eu gostaria também de fazer um agradecimento muito especial ao Flávio Soares, do selo True Metal Records, que encarou de lançar esse nosso quarto álbum. Então, brigadão mesmo, Flávio Soares. Ele é um cara que merece todo o nosso respeito e ele conhece toda bem a cena underground brasileira, é um grande incentivador e apoiador da cena local. E o Absinthe Wrangles tem o seguinte lema: a vida é uma grande batalha diária. A gente tem que lutar contra tudo, contra todos, com a nossa força interior, com nossa força corporal também. É isso aí. Legends of Death. Chegou ao fim do papo com a Losna Band aqui no Legends of Death 132. Rolar agora, claro, as canções do álbum pra gente conhecer um pouco mais a respeito desse trabalho. Começa com Constellation Drama.
garde. Touché. Pas de touché. For suckers. De volta no Legends of Death no 132 rolou Constellation Drama, né? Lá em cima, a primeira do bloco da banda Losna, concedendo entrevista hoje aqui na Legends of Death 132. Já teve Cat S, Cat Ken e Engarden. Intervalo. Quando os mestres do metal pesado se reúnem, quando os clássicos do estilo vêm à tona, quando as guitarras retalhadoras cortam mais do que faca, quando a bateria golpeia como o Opus Dei, é quando é hora do Thrash Song, toda semana na Legends of Death. Voltamos com Legends of Death número 132, mais um bloco do Losna, o novo trabalho da banda, né? Epsyntic Wrangles, acaba de sair aqui na Legends of Death 132. Abre com Nós somos da Human Rights e estamos no Legends of Death. You can't measure your goals. There's this circle of same ideas. You let the soul to the education hate. Escape for a stupid existence.
Luiz Tomazini, guitarrista da Infected Sphere, e o nosso som rola no Legions of Death. Legions Web Radio 100% heavy metal 24 horas por dia. Death.
Headbangers, aqui é o Fagner da banda Infector Cell de Cotia, São Paulo, e nós estamos no Legion of Death. E aí, Headbangers, aqui é o Fagner da banda Infector Cell de Cotia, São Paulo, e nós estamos no Legion of Death.
E aí, cara? Aqui é o Igor Padrão, do programa E aí, Cara, e guitarrista do Rockness. Estamos aqui no programa Legends of Death. Valeu, um abraço. E aí, cara? Aqui é o Igor Padrão, do programa E aí, Cara, e guitarrista do Rockness. Estamos aqui no programa Legends of Death. Valeu, um abraço.
of Death. E agora, vai começar o programa Resenha Animada. Olá, Redbangers, voltamos na programação da Legends of Death e agora Resenha Rimada. A Resenha Rimada de hoje, né? Um clássico aí do heavy metal com mulher no vocal. Tô falando do Nightwish. Bom, para começar a falar do Nightwish, né? Primeiro a gente tem que fazer um apanhado da história da banda, né? Então, era uma vez uma banda como as outras, né? Uma banda que toca muito bem, faz o seu bom heavy metal, né? Porém, ela tinha um diferencial com relação às outras bandas que jogava ela lá em cima. Ela tinha nos vocais Tarja Turunen. Essa mulher diferenciava a banda em tudo e foi ela que levou a banda ao estrelato, diferenciou das demais, né? Porque a Tarja não só era uma mulher nos vocais, mas uma puta mulher, né? Ela tinha aqueles vocais operísticos e outros diferenciais lá, então fez toda uma diferença. Somado àquela maravilha com o metal praticado pela banda, a banda realmente foi às alturas, certo? Só que, naturalmente, talvez até por isso, né? Por a Tarja estar se destacando mais que os demais integrantes da banda, chegou uma hora que aquilo começou a incomodar os outros integrantes, o que culminou, né, na demissão da Tarja, porque estava tomando, aí eu acho que estava tomando ali, né, o lugar dos caras. De alguma forma eles queriam algum destaque e a Tarja estava realmente tomando tudo. Uma pena porque, né, foi uma perca muito grande. Né, o casamento era praticamente perfeito, né, tecnicamente perfeito, e acrescentava, ainda que a banda tenha tido lá suas baixas também gravando discos. Enfim, Tarja saiu, a banda naturalmente queria tocar seu barco, continuar, né, não fez igual Led Zeppelin que perdeu um membro fundamental e parou a banda. Não, ali ela era muito fundamental, mas os caras quiseram continuar e chamaram uma outra mulher para ficar no lugar. Mas é claro que nunca mais alguém ia ser como a Tarja, né? Já estão na segunda, já desde ela. E é sobre isso que a gente vai avaliar hoje aqui no... Vamos estar avaliando então a entrada dessa primeira mulher que veio depois da Tarja, né? Sua primeira substituta, que já está na segunda. Mas vamos estar falando desse primeiro disco aí que veio na sequência da saída da Tarja, né? O álbum Dark Passion Play, né, de 2007. A gente pegou esse disco para dar uma avaliada, checar sobre como foi, né? Realmente eu fiquei curioso. Falei, mas o que aconteceu, né, de fato, depois que a Tarja saiu, né? Eu queria conhecer aquele a fundo. Eu tinha visto uma coisa aqui e acolá, mas eu queria conhecer mais a fundo a respeito desse disco que veio depois, dessa história que a banda tocou depois. Né? E eu realmente nem sabia que tinha já uma segunda mulher. E aí tem uma segunda já. Mas vamos estar falando dessa primeira, desse primeirinho álbum que entrou, né, logo depois da saída da Tarja. Então eu estou falando do álbum Dark Passion Play 2007. É o sexto álbum, né, da banda. O Nightwish, que é uma banda finlandesa de metal sinfônico, foi lançado em 2007, né, pela Nuclear Blast. Foi o primeiro aí com a Anette Olsson, né, a sueca, que substituiu a Tarja, que saiu em 2005. Você vê que foi praticamente no vácuo, né? Só o tempo de colher umas demos e colocou logo a Tarja no gelo, já entrou uma outra logo em seguida. Que a banda realmente estava num boom e precisava tocar aquilo para frente, né? Logo depois do estrondoso Once. Esse é o primeiro álbum de estúdio, né, da banda em 3 anos, maior hiato do Nightwish até então. Mas a Anette Olsson também não duraria, né? Gravou esse disco de estreia,
o Dark Passion Play, em seguida uma trilogia, né, a Imaginarium, e deixaria a banda. Não sei por quais razões, ela assim que entrou na banda tinha um filho de 5 anos, então o pessoal até achou que isso poderia ser um problema e não foi naquele primeiro momento, talvez tenha sido mais pra frente, eu não sei de fato o que aconteceu. Mas pesquisando um pouco sobre a Annette, eu soube que ela teve um ataque uma notícia à parte, assim, ela teve um ataque de uma junk na rua e a mulher feriu ela bastante e tal, foi pras mídias aí, foi horrível ela comentando que o pessoal, em vez de ajudar, não fez absolutamente nada, né, os primeiros ali que chegaram. Enfim, uma noticinha, uma nota de rodapé à parte. Ela gravou aquele primeiro disco, depois mais 3, que fechou a trilogia, e saiu. Entrou em seu lugar uma pessoa que eu realmente não esperava, uma entrada que eu não esperava, a Flo Jansen, né, do After Forever. Acho que a segunda mais famosa banda daquele estilo, né, de mulheres vocais na época era ela. E ela gravou 2 álbuns, né, tá ainda atualmente na banda, e será a nossa futura resenha. Mas hoje vamos falar do Dark Passion Play. Esse é o Resenha Rimada. Se riff não rima com kiff, a gente dá nó em língua d'água e coloca um toque especial no som que você ouvir. Resenha Rimada toda semana. Dark Passion Play 2007. Temos coisa boa na proa. A nova vocalista é boa. Pra música, essa banda tem o dom. Metade desse álbum, quando soa como Nightwish, é bom. Mas nem tudo são flores, o álbum tem outras cores. Há algo que aqui escapa, na sua segunda metade ele derrapa. Nas baladas, no excesso de piano e principalmente nos dispensáveis vocais masculinos, não dá pra passar o pano. Pode aumentar o volume, a net é boa, mas não é uma Tarja Turunen. Tá, esse foi o Resenha Rimada de hoje, álbum Dark Passion Play do Nightwish, primeiro da entrada da mulher que substituiu a Tarja Turunen. Nota conceito, né? A gente dá A, B ou C, sendo A ótimo, B bom ou C ruim. Vamos dar para esse álbum então nota B. Esse foi Resenha Rimada. I am ready. Finding you one day. Ever felt away without me? My love, it lies so deep. Ever dreamed